Olá! O último vídeo teve algumas visualizações a mais do que eu esperava, porque geralmente é entre eu e os meus amigos. Mas quer saber, eu não vou deixar isso me afetar. Eu já gravei, 3 vezes esse vídeo, um dia desses, assim, e daí eu fiquei nervosa porque eu não gostei. E agora eu quero saber, dane-se, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou fingir que só tenho o Luan e o Luca assistindo isso aqui, porque era assim antes, e eu, tinha 10 visualizações. Uma era o Luan, outra era o Luca e outra era eu, várias vezes. Enfim, eu vou tentar fingir que isso não me afeta. E eu estou aqui, sentada de um jeito que a minha coluna deve, me odiar, assim, porque eu sinto assim sempre. E eu vou falar sobre o que eu estou lendo desde o último vídeo. Que não é muito, tá? Porque esse livro me enganou, mano. Porque eu sou de humanas. E esse livro, ele é sobre sabe, a humanidade, sobre como somos o que somos, sobre a evolução humana. E eu não me toquei que isso inclui genética. Esse livro é sobre genética. E eu fui enganada como uma pessoa de humanas a aprender umas paradas de biologia de cromossomo. Pelo amor de Deus. Mas eu tô gostando. Apesar de ser bem complexo. Tanto que, desde do último vídeo, eu li, 40 páginas de um livro de 300 e poucas páginas. Porque, cara, é muito difícil, mano. Eu não sou antropóloga, geneticista. Mas eu tô quase entendendo umas coisas, então... Enfim, vamos aos fatos. Vamos ao que interessa. Primeiro de tudo, um cara chamado Richard Klein, ele sugeriu uma coisa que a galera falou, uou. Ele sugeriu que a mudança de comportamento que fez com que a gente fique muito mais inteligente que o resto dos hominídeos, muito mais legais e interessantes, foi causado por uma mudança genética. Então, assim, não que as pessoas começaram a só agir diferente. Porque como foi uma coisa muito concentrada num momento do tempo, assim, meio que de uma hora pra outra, no sentido evolucionário, né? Não foi realmente de uma hora pra outra. Que isso teria sido causado por uma mudança genética. O que faz sentido, né? Porque, pensa assim, vamos lá, tem um cachorro. Você tem um cachorro, e daí do nada ele começa a falar. Mano, alguma coisa aconteceu, tá ligado? Não é só, que os cachorros sempre puderam falar, e daí, sem tiver a capacidade de falar, e daí do nada o seu cachorro começou a falar. Não. Provavelmente teve algum rolê genético que aconteceu. É isso que você pensaria. A primeira coisa que aconteceria é que o governo ia pegar o seu cachorro e fazer um teste genético com o teu cachorro. E eu acho que seria, né? Enfim. Inclusive, uma das coisas que ele falou é que uma pequena mudança genética pode ter tido esse impacto inteiro em um genezinho, ou dois. Isso foi uma hipótese dele quando ele falou isso. Só que ele, assim, ele é um cara também, sério, ele não falou, é isso que aconteceu. Ele mandou tô achando que é isso, o que vocês acham? Pra comunidade científica. E ele disse que o aumento em uma sequência de DNA específica, em um gene específico, aumentaria a criatividade, e pra gente fazer, ferramentas melhores, ter comportamentos mais complexos, comportamentos religiosos, e desenvolver linguagem. Oh my god, oh my god, oh my god. Beleza. Esse cara pensava que os humanos antes disso não tinham essa capacidade de fazer comportamentos modernos. E daí, essas mudancinhas ali já resolveram essa situ. E dali pra frente a gente ficou Yepper. A gente começou a falar e não parou mais. E eu estou seguindo esse legado e eu não paro de falar um segundo. Enfim. Daí veio duas meninas, a Sally Bethy e a Alison Brooks. E elas mandaram uma série de artigos falando, cara, boto fé, mas a gente já tinha esses. Quer dizer, elas não falaram boto fé, elas falaram nada a ver. A gente já tinha esses traços em algumas manifestações, a gente consegue ver que tem umas coisas religiosas, e outros comportamentos complexos. E daí o Klein respondeu, mano, a gente até tinha, admito isso, mas não tanto. E daí a galera ficou esse pá que a gente tinha, mas não tanto. Porque daí o que acontece? A intensidade dessas evidências aumenta muito. E esse é o argumento. Tá, beleza, a gente até tinha de vez em quando. Mas aqui tinha bastante. Enfim. Daí chega um divo.
Divo Alert. Um cara chamado Svante Paabo. Vou soletrar pra você ver a loucura que é esse nome. Porque esses nomes, sei lá, nórdicos, eu não sei nem o que esse cara é. Esses nomes aí são tudo muito esquisitos. O que é isso? Isso é estrofobia. Esses nomes não são familiares para mim. Esse cara é... Olha o nome. Svantepaabo. E esses dois As do nome, do sobrenome dele, tem trema. Não bastou uma, vou colocar duas tremas. É por isso que a gente não tem mais trema no português. Eles roubaram tudo. Essa piada foi boa. Ah, eu tô rindo. O que importa é que eu ri. Enfim, esse cara e os colegas dele, porque quando a gente fala, tipo, essa pessoa, geralmente a gente quer dizer essa pessoa e o laboratório dessa pessoa, tá ligado? Porque não é só, tipo, um cara ali fazendo umas poçõezinhas, tipo, de DNA, e daí sai fumacinha e ele fica, uau, tá ligado? Não, é uma galera. Ele chegou no laboratório do Alan Wilson. Inclusive, esse Alan Wilson é o cara que descobriu a Eva mitocondrial, que a gente falou no último vídeo. E ele descobriu duas mutações no gene FOXP2. E daí, ele falou, é esse gene. Achei. Eureka. Achei. E por que ele procurou por esse gene específico? Nos humanos modernos, pessoas que têm uma mutação nesse gene têm problemas cognitivos. Tipo assim, elas têm dificuldade em linguagem, em pensamento abstrato e tal. E ele falou, pá, é aí. E daí é aí. Ele sequenciou DNAs de antes e de depois e de durante, e ele percebeu que mais ou menos naquela época começa a ter uma frequência maior desse gene. Só que daí a galera falou, tipo, pô, mas os neandertais tinham esse gene. E ele falou, e daí ele foi lá e achou mais uma mutação. E depois dele achar essa mutação, ele achou um monte. Um monte não, ele achou tipo umas 100. E daí ficou meio que acordado com, tipo, entendemos que essa junção de várias dessas mutações seria o que fez, tipo, um boom de mudanças abundantes no comportamento de nós, do nosso comportamento. Tá, vamos lá. Eu vou tentar explicar agora, mais ou menos, uma parada que eu não entendi tão bem. Que é como somos quem somos. Vamos lembrar lá do Adam e Eve, né? O Adão e Eva. Eu tenho 46 cromossomos. Você também, mas eu vou falar de mim porque, né? Enfim. Eu tenho 46 cromossomos. E 23 dos... Eu tenho 23 da minha mãe e 23 do meu pai. Só que, tipo assim, a minha mãe tem 46 cromossomos e 23 de um, 23 de outro. E nessa história, a gente vai indo e tem uma... Caramba, muita gente, assim. A nossa árvore genealógica, ela, daí, a princípio, entendemos normalmente que a nossa árvore genealógica é tipo um triângulo. E, de fato, ela é um triângulo. Mas ela é um triângulo que eu desenhei, por exemplo. Ou seja, as linhas não são retas porque eu sou incompetente. Ele é... Como é que é o nome daquela coisa que, na matemática, é tipo um sino? Não sei, mas ela é, tipo, em vez de ser... Vixe, vou pegar uma página aqui pra escrever. Em vez dela ser... Ignora isso aqui. Assim, ela é tipo assim, ó. Ficou horrível. Mas vocês entenderam. Ela é um seno, tá ligado? Um cosseno de um gráfico. Não sei essas coisas. Então, a árvore genealógica, ela é meio que uma mentira. Por quê? Inclusive, a gente entende que, tipo assim, a gente tem um cromossomo 1. Tem um do meu pai e outro da minha mãe. E daí tem o cromossomo 2, que é um do meu pai e outro da minha mãe. Só que, na realidade, essas coisas se misturam na hora da gente fazer a fecundação. Não é bem assim. Então, tipo, às vezes, sei lá, as mulheres têm o cromossomo, sei lá, 24. É tipo 70% cromossomo 24 do seu pai, 70% e 80% o da sua mãe. Porque às vezes essas coisas acontecem. Porque pensa que o seu cérebro, o seu corpo faz muitas coisas. Tipo assim, aquela paradinha, ele não é complexo. E as proteínas, essas paradas assim, são muito complexo. Então, o seu genoma ele faz essa analogia. É tipo uma tapeçaria de muitos genomas que não são tipo metade, sabe? Enfim. Pausa pro fun fact.
Fun fact, o genoma foi sequenciado em um indivíduo negro de Boston, ou Chicago, não lembro, não tenho essa informação. E ele não sabe quem é, ninguém sabe quem é. Quer dizer, a galera sabe quem é, mas é tipo anônimo. Imagina você, a pessoa. E 70% foi desse cara, né? Tem outros 30% que não foi dele. Mas imagina que você é o cara cujo DNA foi o primeiro DNA humano sequenciado na história humana. Pô, isso aí. Eu queria saber, tá ligado? Se eu fosse a pessoa que foi primeiramente sequenciado o DNA, tá ligado? O cara tá vivendo, esse pai já morreu. Tipo, quem é esse cara, mano? Ele é um divo, eu quero conhecer ele. Enfim, isso tudo pra dizer que a ancestralidade de todas as nossas informações estão no nosso DNA, são, tipo, todas as nossas informações genealógicas e estão no nosso DNA. E isso é muito maneiro. E daí, por que ele falou que a árvore genealógica é meio que uma mentira? Isso aí eu achei muito maneiro. Tipo assim, quando você faz a sequência do DNA das pessoas, você consegue ver pra trás. Você consegue enxergar o passado da história genética dessa pessoa. Só que tem um momento que nosso DNA fica tão similar que é como se você estivesse olhando pro horizonte. E tipo assim, quando você tá olhando pro horizonte, você vê o próximo, você vê uma coisa bem próxima de você. Daí você vê uma coisa mais longe, e daí você vai... E chega um momento que você não consegue discernir nada. E é isso que acontece com a nossa árvore genealógica. Sabe, ele fala, tipo assim, vamos supor que você tá vivo em 2025. O seu ancestral que tava vivo, sei lá, 5 gerações pra trás, você tem, tipo, 2% do DNA dele. E você tem 2% de cada uma dessas pessoas. Então, tipo, você não tem um monte de DNA de pessoas, sabe? Ele falou da rainha da Inglaterra. E, tipo assim, ela é, teoricamente, tipo, descendente do cara lá nos anos 1000, que era o rei da Inglaterra. Ou sei lá do que era a Inglaterra no ano 1000, mas enfim. Só que ela não tem, tipo, muito DNA desse cara. Ela tem, tipo, 1% do DNA desse cara. E 1% de DNA de uma outra galera. Então, tipo assim, não é como se a gente compartilhasse muito DNA com nossos ancestrais, que seja, tipo, exclusivo deles. Entendeu? Porque, no fundo, a gente é uma grande mistura de todo mundo. Independente se você é, tipo, as pessoas... não, porque o Brasil é bastante miscigenado e tal. Tipo, beleza, etnicamente, culturalmente, a gente pode ser mais ou menos miscigenado, entre aspas. Mas que você tenha uma cacetada de ancestral, não tem nada a ver contigo, isso aí é uma verdade, entendeu? Isso aí é uma verdade e não tem muito como fugir do fato que a única coisa que importa, daí eu tô filosofando, né? Que, tipo assim, o que importa é os seus pais, a sua família, as pessoas que você tem contato, mas de pensar que nós temos alguma ancestralidade que importa pra trás de pessoas que a gente se importa e conhece, é muito fake. Tipo, eu não tô nem aí. A única coisa que eu me importo é que eu tenho ancestralidade de Neandertal, que isso aí é um fato dado. Enfim, beleza. Agora é uma coisa que eu também não... Tipo, agora que eu não sei explicar, que eu falei que eu não sabia explicar aquilo, agora é uma parada que também eu não sei explicar. No sentido que eu entendi, mas talvez eu não tenha entendido tão bem, porque na hora de explicar... Inclusive, esse é o objetivo desses vídeos, né? Que eu saiba entender essas coisas e só apenas ensinando você aprende de verdade. Tá. A partir do sequenciamento do DNA, nós conseguimos, inclusive, descobrir quando que a população, tipo assim, do DNA de uma galera, né? Não é só o meu DNA. Quando a população está baixa. Tipo assim, quando tem menos gente no mundo e quando tem mais gente no mundo, especificamente no mundo em que você foi criado, né? Tipo, a sua linha genética. E a linha genética daquela galera. Olha só o que a gente deduziu. Pelo DNA, pela análise do DNA. Ou seja, as informações estão no nosso DNA. Tipo assim, isso aqui é um pouco de informação que a gente pode retirar. A gente pode retirar muita informação desse sequenciamento. Por isso que esse cara, inclusive, ele fala assim: nós estamos no prézinho em relação à quantidade de coisa que a gente pode aprender com o DNA humano. Que eu achei fofo. Tá. Depois da diáspora africana, pra longe da África, pra fora da África, quando depois a gente virar os humanos modernos que têm comportamentos complexos e linguagem, etc. Logo depois disso, as populações não africanas, ou seja, se você sequenciar o DNA das populações que fora da África, nós temos um bottleneck. Bottleneck seria
quando você tem um filtro, tipo assim, tem uma garrafinha e daí ela sai, daí tipo, tem como que eu vou explicar bottleneck em português, mano? Enfim, tem um filtro de uma pessoa, uma galera, meu Deus. A garrafa. A garrafa diminui quando você tira a boca da garrafa. A boca da garrafa seria. Que, enfim, tem tipo uma diminuição de pessoas. De quantidade de pessoas, ok. Acho que depois eu entender. E como é que eles fazem isso? Essa é a parte que eu achei meio complexa. Como é que eles raciocinam isso, tá ligado? Vamos, 2 genomas. Eu tenho 2 genomas. Você também. Que é do meu pai e da minha mãe. Quer dizer, eu tenho do meu pai e da minha mãe. Você tem do seu pai e da sua mãe. Me distraí. Entre 2 genomas, quanto mais número de diferenças, mais pra trás na história essas duas pessoas têm um ancestral em comum. Simples. Eu já expliquei isso em outro vídeo. Eu e a minha mãe temos um genoma muito similar. Eu e meu primo temos mais diferenças entre o nosso DNA. Então, quanto mais pra trás a história, mais diferenças você vai mostrar. E a mudança genética acontece com uma periodicidade previsível. Portanto, a gente consegue, por puro lógica simples, se as mudanças genéticas acontecem mais ou menos sempre com uma periodicidade previsível, tipo assim, sempre não tem um momento que tem muitas mudanças. O que tem é momentos com mudanças significativas que daí mudam bastante coisa, por exemplo, aqueles genes que a gente falou. Mas a quantidade de mudanças fica relativamente igual. Quanto mais pra trás da história, mais diferenças você vai ter. Se você então sequenciar muitos DNAs, você consegue perceber a diferença entre esses DNAs. E quando que tem mais diferenças entre as pessoas, e você consegue daí descobrir quão pra trás na história essas pessoas têm um ancestral em comum. Eles fizeram isso com uma carambada, com uma cacetada de gente, e eles descobriram que para pessoas não africanas existe um bottleneck, que é um funil, uma convergência maior de ancestrais em comum, mais ou menos entre 90 mil anos atrás e 50 mil anos atrás. O que significa que as pessoas que saíram da África eram uma população pequena, que daí deu à luz, originou uma população maior. Entenderam? Eu não sei se eu expliquei bem, mano, desculpa. Não sei se eu expliquei bem, mas eu entendi. Vamos tentar explicar de novo, para caso fique mais claro. Entre 2 genomas, quanto maiores as diferenças, quanto mais diferenças, já me disse aí, vou começar de novo. Entre 2 genomas, quanto mais diferenças, mais para trás na história essas duas pessoas têm um ancestral em comum. Por quê? A mudança genética acontece com uma periodicidade previsível. Fazendo a árvore genealógica de uma galera, a gente consegue entender quando que essa galera teve um ancestral em comum e a gente consegue fazer, tipo, uma árvore genealógica genética. E daí percebe-se que em populações não africanas tem um momento que uma galera converge e tem um bottleneck, ou seja, tipo, tem um funilzinho de quando que essas pessoas tinham um ancestral em comum, e esse bottleneck é 50 mil anos atrás. Entre 90 mil anos atrás e 50 mil anos atrás. Nos não africanos. E isso é uma informação útil. Porque não é todo mundo, é nos não africanos. Ou seja, nos africanos teve uma quantidade, tipo assim, não tem um bottleneck. Ou seja, não tem um momento em que a população fica bem pequena. Mas nos não africanos teve. O que indica que foi mais ou menos nessa época também que a galera saiu da África. Só que o problema é que também nem todo mundo saiu da África ao mesmo tempo, entendeu? As pessoas saem da África. E daí uma galera vai pra não sei quanto lugar. E daí depois, uns 1000 anos... Não, 1000 anos... 1000 anos depois, sai uma outra galera e vai pra outro lugar. Então esses bottlenecks são diferentes. Por isso que tem que ter um estudo bem complexo, de muito grande, de uma galera, de muitas populações. Ou seja, não tem explicação simples. E ele fala isso, ele manda uns 3, 4 parágrafos falando assim: se você chegou nesse livro tentando entender uma coisa de maneira simples, não vai rolar. Isso aqui é bem complexo e a humanidade é complexa. Espero que você tenha entendido. Eu mais ou menos entendi tudo que eu expliquei. Eu não me garanto, eu não ponho a minha mão no fogo pelo meu próprio intelecto. Deus me livre. Eu sou uma pessoa humilde e realista. Eu não sei de tanta coisa assim.
Não sei porque agora eu tô dando um discurso de como eu sou dança. Eu sou bem inteligente, juro, prometo. Ouviu? Agora eu tô nervosa que tem muita gente assistindo. Eu vou só desligar isso aqui e eu vou voltar pro meu sábado tranquilo. E eu vou ler mais e entender cada vez mais, porque eu gostei. Tchau pra vocês. Like, se inscreva no canal. Mentira, faz o que você quiser.